Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou te falar quais são os 7 livros que, na minha opinião, são essenciais para você sair bem na bolsa de valores nas suas finanças pessoais em geral. Bom, então, eu ordenei estes livros em ordem de dificuldade de compreensão. Então, se você, caso deseje ler esses livros futuramente, é uma boa seguir essa ordem. Alguns deles provavelmente você já pode ter lido, porque são bem famosos, mas acredito que alguns deles também poucas pessoas devem ter lido, né, das que estão me assistindo, porque não são tão conhecidos assim, também porque tem um nível de compreensão um pouco maior, mas que são realmente muito bons, livros muito bons, e com certeza vão te ajudar muito nos seus investimentos, principalmente na bolsa de valores, no mercado de ações. Bom, então o primeiro livro que eu tenho que dar destaque aqui, né, é o Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro extremamente famoso, né. Ele não fala diretamente sobre o mercado de ações, ele cita em alguns momentos, mas ele está mais ligado realmente a finanças pessoais. Porém, é um livro extremamente importante, principalmente para quem está começando, porque ele justamente dá essa puxada para finanças pessoais e estabelece realmente como é que você deve fazer alguns processos nas suas finanças, como fluxo de caixa, etc. Acho que a principal parte do livro é quando ele fala a diferença entre passivos e ativos e como é que você deve regular os dois. Basicamente, passivo nada mais é do que tudo aquilo que te gera despesa, ou seja, carro, casa. Isso são coisas que te geram despesas. E ativos é o que te gera renda. Então, seus investimentos, né, sua fonte de trabalho, tudo isso são ativos. O que é que ele fala para você fazer com seus passivos e seus ativos, né? Esse livro que idealiza aquele conceito de liberdade financeira. Que nada mais é do que os seus ativos te geram uma renda suficiente, uma renda passiva suficiente, ou seja, uma renda que você não precisa estar lá realmente trabalhando para conseguir gerar. Ou seja, isso realmente são investimentos em ações, investimentos em fundos imobiliários, esse tipo de coisa. São ativos que te geram renda, que você não precisa trabalhar para conquistar isso, né? Você faz o seu investimento e ele rende passivamente. E esse montante de renda, ele consegue cobrir todas as suas despesas. Quando você chega nesse ponto que você realmente não precisa mais trabalhar, é o que ele idealiza como liberdade financeira. Então, como é que ele fala que você deve fazer para chegar nisso, né? De uma forma bem resumida, claro. Ele trata no livro todo sobre isso. Basicamente, você deve cada vez mais reduzir a sua coluna de passivos e aumentar a sua coluna de ativos. Ou seja, reduzir as suas despesas e aumentar a sua capacidade de investimento mensal, aumentar os seus investimentos em geral, que assim eles vão te gerar mais renda e uma hora essa renda vai ser suficiente para cobrir todas as suas despesas. Então, essa é a ideia principal do Pai Rico, Pai Pobre, livro extremamente importante que eu recomendo que você leia. E o segundo livro é também um pouco mais ligado a finanças pessoais, ainda não entrando muito no mercado de ações. Os próximos vão ser mais diretamente ligados a isso. Mas o segundo livro é o seguinte, é o Homem Mais Rico da Babilônia. Ele tem uma ideia parecida, levemente parecida com o de Pai Rico, Pai Pobre, sendo que ele puxa mais para essa questão, até um quanto mais básica, né? Que o seu dinheiro ele pode trabalhar por você, que ele pode se multiplicar por você, né? Que você não precisa trabalhar incessantemente para conseguir dinheiro, ele pode te ajudar nisso e toda essa história. E o terceiro livro é um livro novo, escrito por um cara que provavelmente você conhece, é o do Mil a Um Milhão, de Thiago Nigro. Foi um livro que eu li, que eu gostei bastante, e que ele aborda esses temas de mercado financeiro, de bolsa de valores, de uma maneira muito prática e muito simples de se entender. Eu acho um livro muito bom, tá? Principalmente pra galera que tá começando, porque ele consegue abordar vários temas e tudo disso em um livro só. Ele tem três capítulos, né? Grandes capítulos, que é gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Então a parte de gastar bem e investir melhor é o que está mais ligado ao que eu falo aqui no canal. Ou seja, ele passa sobre finanças pessoais, né, sobre economizar mais dinheiro, sobre gastar bem o seu dinheiro, e depois ele fala sobre investir melhor. Aí sim ele vai falar sobre investimento em renda fixa, investimento em renda variável, e já é algo mais específico que é muito bem abordado, né? Então eu recomendo esse livro aí também. E o quarto livro que eu separei também é um livro muito novo, escrito por uma pessoa que talvez você conheça também, né, que está nesse meio de internet também. É o livro do Thiago Reis, que é o Guia Sono Dividendos. É um livro muito prático também, com abordagem muito prática. Você já precisa ter um conhecimento para conseguir entender ele melhor. E eu acredito que se você ler esses 3 livros antes, você vai conseguir entender melhor. E no livro, o Thiago Reis ele te mostra as estratégias de grandes investidores, como Décio Bazin, Luiz Barsi, que são brasileiros, né? E quais estratégias eles utilizaram para investir em ações. E geralmente a estratégia é focada sempre no ganho de dividendos. É uma estratégia realmente focada no recebimento de dividendos, no reinvestimento deles, com foco no longo prazo. É um livro muito bom também, que eu gostei bastante. Eu recomendo aí para vocês. E o quinto livro que eu recomendo que você leia é Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. A estratégia de Décio Bazin, que ele relata no livro Faça Fortuna com Ações, é citada no Guia Sono Dividendos. Porém, no livro, obviamente, a gente tem muito mais profundidade. E ele também fala de algumas coisas bem interessantes também. Por exemplo,
ele fala que para você investir em ações, você precisa apenas saber as 4 operações básicas da matemática, né? Ou seja, tá fazendo aí uma crítica ao pessoal que acha que você tem que fazer cálculos extremamente complexos. Dá para você fazer, é um investimento realmente mais sofisticado, mas não é necessário para pessoa física comum, né? Então, o livro Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, ele aborda uma estratégia muito prática de você investir e também de um jeito muito fácil de se entender. E você já realmente precisa de um conhecimento prévio que você deve ter pego nos outros livros. E o 6º livro que eu recomendo que você leia é O Jeito Peter Lynch de Investir. Vai estar aparecendo aí o nome na tela e acho que o livro também. Na verdade, o livro que eu realmente queria recomendar era este aqui, ó, One Up on Wall Street, que é do Peter Lynch, escrito por ele, sendo que como o livro só tem em inglês, sei que realmente não é viável para todo mundo, então eu recomendo esse, O Jeito Peter Lynch de Investir, que não é escrito por ele, é escrito por outro cara, sendo que abordando a estratégia de investimento do Peter Lynch, que ele retrata aqui, saca? Então, se você ler esse livro, você vai conseguir basicamente pegar quase tudo que está escrito nesse. O 7º livro que eu quero recomendar é O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. É, na minha opinião, o melhor livro de investimentos em ações e é escrito por o cara que era o mentor de Warren Buffett, né, Benjamin Graham. O prefácio é inclusive escrito por Warren Buffett. E aí ele fala muita coisa. O livro é bem grande, tem acho que 600, 700 páginas. E se você conseguir tirar um tempo para ler ele, vai ser muito bom para você, realmente. O livro é um pouco complicado de se entender, tá? Da primeira vez que eu li, eu não consegui entender direito. E algumas partes foram bem complicadas mesmo de entender, eu tô lendo de novo ele. Ele aborda as coisas de uma maneira complexa, ele tenta facilitar bastante, mas realmente quando você entende, né, o que está se passando aí, alguns conceitos, algumas palavrinhas difíceis, fica bem simples de se entender e é um livro realmente muito bom, o melhor na minha opinião sobre investimentos. Então eu recomendo que você leia aí O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. E então, qual é a escala aqui, tá? Eu falei todos os 7 livros do mais fácil para o mais difícil. Eu diria que Pai Rico, Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia são 2 livros que são bem fáceis de se entender, então seriam no nível básico. Os de nível intermediário, eu diria que são Do Meu Milhão, de Thiago Nigro, O Guia Suno de Dividendos, de Thiago Reis, Faça Fortuna com Ações, de Décio Bazin e O Jeito Peter Lynch de Investir. Eles são fáceis de entender, mas realmente requerem um conhecimento prévio sobre o mercado de ações e também sobre finanças pessoais. E o único livro avançado que é complicado de entender é O Investidor Inteligente. É um livro realmente muito denso, mas que se você entende esses conceitos, se você se prepara, se você ler esses livros que eu falei antes dele, você vai estar muito bem preparado para ler e vai ser muito bom realmente para você, você vai conseguir aproveitar muito e realmente vai melhorar drasticamente o seu investimento em ações. Eu sei disso porque melhorou o meu, tá? Eu aprendi realmente muito com esses livros que eu falei aqui pra vocês e sei que eles vão te ajudar bastante. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Escreve aqui nos comentários se você já leu algum livro desses, o que é que você acha de algum desses livros. E deixa seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal pra você receber mais vídeos como esse. E é isso, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.